os adolescentes estão paquerando na academia, né? Isso é muito legal. Estão buscando um corpo perfeito. Isso é excelente. Estão saindo das drogas, do álcool, do cigarro. Mas, gente, tem uma coisa aí que é muito importante. São as articulações. E a gente quase não vê ninguém falando isso. Os reumatologistas são os principais responsáveis, mais do que os ortopedistas, tá? Porque é uma doença que está dentro da categoria. Mas por que não é falado? Por que não é, sabe, palestras, o Instagram o tempo todo aí? Porque é muito sério. E aí a bandeira que eu quero levantar aqui é o seguinte: se a gente não tiver mais orientação para esse pessoal de 15, 20 anos, o pessoal de 30, a gente vai ter uma geração de 50 inválido. E não vai ter prótese para todo mundo. Vai sobrar para os planos de saúde. Vai sobrar para as empresas. Olá, ouvintes do Dani Talks. É um grande prazer estar aqui de volta, dessa vez para falar sobre saúde consciente. E quando a gente fala sobre saúde consciente, é como que a gente compartilha decisões de saúde e caminhos que vão além da cirurgia. E para falar sobre esse assunto tão importante, principalmente em uma época de envelhecimento da população e prevenção, eu estou aqui com um convidado muito especial, que estamos ensaiando já há algum tempo de estar aqui juntos com vocês, que é o Cadu Ramos. O Cadu é fisioterapeuta clínico, ele tem uma empresa e também empresário, a Cadu Ramos, Fisioterapia Dinâmica. E com muita dedicação, ele vem desenvolvendo um trabalho para tratar de dores, lesões e recuperar os movimentos. Como diz o Cadu, eles se tornaram um centro de cuidado e promoção ao estilo de vida saudável e ativo, capaz de receber e atender os mais diversos perfis de clientes, desde atletas de alta performance até indivíduos que buscam qualidade de vida e bem-estar. Então, seja muito bem-vindo, Cadu, ao Dani Talks. Olá, Dani. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de participar, da gente trocar esse bate-papo, né, de falar sobre saúde. Eu acho que é um tema que está no dia a dia de todo mundo, né? As pessoas hoje fazem muita atividade, estão envelhecendo, vivendo mais. Isso é uma coisa muito boa. Mas como que nós vamos chegar lá? Qual é o caminho que nós precisamos seguir para ter uma qualidade de vida, para viver bem no dia a dia, né? Praticar atividade e coisas assim. Bom, Cadu, eu tive um grande prazer de te conhecê-lo, talvez numa fase de vida não tão agradável, né? Eu fui diagnosticada, como você sabe, com uma hernia de disco, e muitas vezes a gente entende que precisamos nos cuidar quando a gente tem um problema. E acho que falando um pouco sobre isso e envelhecimento da população, como que você vê nesses casos, monte de casos que você atende, avaliando isso? As pessoas realmente te procuram quando elas precisam ou porque elas querem chegar a uma determinada idade bem saudável? Hoje eu atendo as pessoas de diversas idades, desde um garoto de 10, 12 anos a uma pessoa de 100 anos. E eu vejo que assim, todo mundo realmente procura fisioterapia ou entende que fisioterapia é para tratar ou melhor, depois que você se machucou, teve uma dor, né? E a maioria das pessoas vem a fisio por conta disso, porque está com alguma dor. E na fisio, eles entendem que existe um outro modelo, né? Eles conversando comigo, com os meus fisioterapeutas, eles passam a entender que, opa, eu preciso disso para minha vida. Eu quero praticar esporte bem, eu quero viver bem e não quero toda hora ficar me machucando. Mudou muito, né? Assim, hoje as pessoas estão sim em busca de um corpo perfeito. Eu digo que na época dos nossos pais, eu tenho 48 anos, então era muito comum, né? A roda de amigos era quem fumava e bebia, né? Cigarro e bebida, a pessoa estava dentro daquela roda de amigos, né? Hoje mudou tudo, quase ninguém bebe daquela forma, cigarro quase você não vê as pessoas fumando mais, é uma coisa muito boa. Mas qual que é o papo da rodinha para saber? Você está correndo, você faz alguma atividade física, né? Isso é algo que ficou muito forte na vida das pessoas. O marido
falando para a esposa ou a esposa para o marido, e aí, você está fazendo esporte, está indo na academia, uma caminhada. O médico, o cardiologista, já há muitos anos ele fala que todo mundo tem que praticar esporte. E aí tem um problema, porque não tem uma receita, né? Ele sai para fazer esporte e acaba se machucando, pensando na parte cardiorrespiratória e acaba desenvolvendo um problema ortopédico, né? E isso faz com que as pessoas acabam recorrendo a um pronto-socorro, a um ortopedista, um reumatologista, enfim, para sanar aquele problema o mais rápido possível. Mas, de uma certa forma, as pessoas que buscam a fisioterapia, elas passam a entender melhor e entender que precisa cuidar antes do problema, né? Então, hoje, e é essa mensagem que eu quero levar para as pessoas, a orientação que eu tenho que passar para as pessoas é que ela, para viver melhor no dia a dia, praticando atividade física, ou viver melhor no processo de envelhecimento, você tem que cuidar nos pequenos detalhes que o corpo exige. E muitas vezes nós ignoramos os pequenos recados, aquela dorzinha que começa, você fala, isso depois passa, toma lá um relaxante muscular, um anti-inflamatório, por conta própria, né? E a gente vai tocando a vida achando que aquilo não é nada. E muitas vezes isso pode trazer uma lesão muito séria que pode te afastar da atividade física ou deixar realmente de problemas sociais, você acabar evitando tudo isso. Então, é muito importante você cuidar de uma forma preventiva para que o problema não se estenda. Acho que você passou por isso, né? Você viu a importância, né? Você chegou no consultório se arrastando, né? Você não conseguia sentar, não conseguia levantar, qualquer posição era péssima. E vi nos teus olhos ali, achando uma cura, que eu pudesse resolver o problema naquele momento. E, graças a Deus, eu tive a felicidade de, né, fazer com que você saísse dali caminhando melhor, mais calma, achando uma luz no fim do túnel, porque já tinha, acho que 2 meses, 3 meses que você estava passando por perdida por vários físios, médicos. Exato, e ninguém te dava um caminho correto. E nós dois fomos muito, muito felizes ali naquele momento de conseguir levar um trabalho legal para você sair bem. E hoje estou mais feliz ainda de estar aqui com você, saber que você continua praticando atividade, você está se cuidando semanalmente, né? Então, acho que isso é muito importante, a conscientização, né? Passar a mensagem de que nós, desde que você pratica alguma atividade, você não vai querer aos 60, não posso mais, porque é da idade, né? Não posso mais praticar isso porque eu envelheci. Hoje eu tenho pessoas que eu cuido preventivamente com 75 anos jogando beach tênis. Uau! Entendeu? Então, assim, e isso vai ser muito comum. Nós queremos isso, né? Ou seja, eu penso que daqui 27 anos eu vou estar praticando alguma atividade física. Mas como eu vou chegar lá? Como eu vou conseguir isso? É um grande desafio, e quando a gente está no setor da saúde, a gente consegue ver um pouco o lado dos bastidores, e já há alguns anos a gente vê que muitas cirurgias elas são recomendadas desnecessariamente. Inclusive, no meu caso, a conduta cirúrgica foi uma das primeiras recomendações que eu tive do meu médico. E por isso, conversando com os amigos, eles me recomendaram você, e realmente eu fiquei muito feliz, porque eu vi ali que talvez um trabalho de dedicação, não tão de curto prazo, eu teria, né, uma melhora. Agora, o que chama muito atenção é que quando você, né, fez a análise e me atendeu, você traz uma perspectiva de empresário também, não só de profissional, que passou por problemas de saúde, né, em algum momento da sua vida, e viu que existia uma grande necessidade, existia um método escalável, e hoje, se não me engano, você tem mais de 100 profissionais que seguem o método Cadu Ramos. Acho que era legal você contar um pouco para nós, né? Quais são esses problemas que afetam, muitas vezes, as pessoas? O que aconteceu com você que te fez
ter aí essa iniciativa de empreender, iniciativa e coragem, e conseguir transferir para todos esses profissionais uma maneira correta de tratar esses pacientes. Eu, assim, eu me formei em fisioterapia e eu sempre joguei futebol, né? Eu sempre gostei e joguei profissional até os 16 anos. Eu tive uma lesão, uma ruptura do cruzado anterior, do LCA, e meu pai não deixou fazer a cirurgia. E fui fazer fisioterapia por outras razões. E já formado, aos 28 anos, eu me vi numa situação muito difícil, com muita dor no joelho. E não consegui. Tudo que a fisioterapia tinha me ensinado na faculdade, não resolvia a dor. E aí eu passei por uma médica e ela falou: olha, Cadu, você destruiu o seu joelho, você não tem mais cartilagem, você não tem mais menisco, você não tem mais ligamento. E vamos fazer uma osteotomia, que é serrar a tíbia por uma gaiola por 4 meses, você vai ficar com a perna para cima e depois você volta no andador, fisioterapia, e você segue a sua vida para colocar uma prótese aos 45 anos, 50, para você não ter que fazer isso hoje. Aquilo me assustou demais, né? Eu não imaginava ser algo tão sério e ter destruído tanto o meu joelho ao longo desses anos. E aí eu passei a estudar de uma forma diferente do que os professores haviam me ensinado na faculdade, a parte da eletroterapia, o famoso choquinho, o ultrassom, o TENS, o laser. São, para mim, aparelhos que foram criados na década de 60 para ajudar no pós-operatório, né? E eu vejo que a fisioterapia se estendeu por aí 60 anos e continua fazendo a mesma coisa para tratamento, como tratamento, né? E isso, para mim, deixa muito engessada a fisioterapia no cenário que nós estamos hoje, porque, como eu falei, as pessoas praticando mais esporte, se machucando mais, vivendo mais, e a fisioterapia engessada. E eu não admiti isso comigo, entendeu? E aí passei a estudar, enxergar as situações de outra maneira. E fui para a parte de biomecânica, a parte de cadeias musculares, que são os grupos musculares que se formam a estrutura total do corpo, e passei a desenvolver um método que me tratava, que eu conseguisse voltar a praticar esporte, voltar às minhas corridas e até mesmo trabalhar, porque eu não estava conseguindo trabalhar de tanta dor. E fazendo isso, eu acabei desenvolvendo um método. E esse método eu comecei a atender as pessoas. A minha história, eu venho de uma história que sou um mineiro, né? Sou do sul de Minas, de uma cidade de 15 mil habitantes. Estou aqui em São Paulo há 25 anos, 24 anos. E comecei atendendo domiciliar, né? Eu ia em casa, no boca a boca. Hoje, inclusive, eu sou bem tímido nas redes sociais, né? Porque eu acho que a saúde é muito séria. Então, para você começar a trabalhar divulgação, assim, você tem que tomar muito cuidado. E eu vejo, às vezes, muitos médicos, fisioterapeutas postando de uma forma muito superficial, comercial. Então, eu tomo muito cuidado, sou tímido nesse sentido. Mas depois que eu me tratei, as pessoas me indicavam, né? E depois de uns anos, eles vieram falar: mas Cadu, você tem um método diferente de fisioterapia. Eu falava: não, esse método tem. Se o cara estudar um pouquinho ali, ele vai descobrir que existe isso. E depois de alguns anos, eu me convenci que realmente os fisioterapeutas não estudavam mais. Eles queriam viver dentro daquela casinha e que eu realmente fui além e desenvolvi um protocolo onde as pessoas estavam melhorando rápido, ou seja, e o protocolo ele trabalha a cervical, ele trabalha o ombro, ele trabalha o quadril. Eu estudei tudo, joelho, pé, tá? Você me permite até uma senhora ontem de 68 anos, segunda-feira, no meu consultório, me viu, por incrível que pareça, nas redes sociais. E ela falou: Cadu, eu tenho 68 anos. Isso eu acho que é um exemplo muito legal aqui. Eu preciso trabalhar. Eu tenho uma empresa de cortinas e eu preciso trabalhar. Eu e meu marido que trabalhamos nessa empresa, tenho um bom plano de saúde. Eu fui numa médica no Sírio e ela disse que eu tenho que fazer uma cirurgia nos pés, nos dois, e ficar 90 dias sem pôr os pés no chão. Gente, isso é muito grave. Para uma empresária.
entendeu? Imagina. E uma pessoa de 68 anos, 3 meses, ela vai perder os músculos que pós-bariátrica, entendeu? Ela já fez 2. Então, como que você simplesmente fala, você precisa fazer uma cirurgia e ficar 3 meses parado? E ela foi no consultório e o problema dela não estava nem nos pés. Estava na famosa canelite, sabe? Aqui, nos músculos que estavam tensionando os pés. Ela saiu de lá muito melhor, ela está fazendo tratamento lá com os meus fisioterapeutas. E foi bem nisso que mudou muito a minha chave, sabe? Das pessoas, de tirar essas pessoas da cirurgia. Eu não sou contra, quando você me falou de cirurgia, eu não sou contra uma cirurgia. Mas eu sou contra procedimentos que possam ser evitados. A cirurgia em si, ela pode ser um sucesso e ajudar muito uma pessoa. Mas 4% das pessoas morrem em cirurgias ortopédicas. Então, às vezes, você tem uma pessoa super saudável, ela vai fazer uma cirurgia, tem uma embolia e simplesmente ela vai embora. Ela tem uma infecção hospitalar e vai embora. E a pessoa tem, às vezes, 30, 40, 50 anos, é uma pessoa jovem. Né? Então, eu sou contra procedimentos que podem ser evitados. Porque os médicos, eles deviam também pensar um pouco mais nisso. Poxa, vamos para físio. E aí entra na contradição que a físio também não... Sabe, às vezes o médico fica ali, poxa, mas eu vou mandar para físio, a físio não vai resolver, ele vai voltar aqui, então já opero de uma vez. Então, esse foi um desafio que eu peguei para mim lá atrás, sabe? De ter me tratado e falar, eu vou levar esse trabalho a sério. Eu vou cuidar das pessoas com muita responsabilidade. Eu quero realmente tirar o máximo de pessoas que eu puder das cirurgias, tirar esse risco que elas correm, até mesmo de morrer, né? A cirurgia pode dar errado, pode ter um monte de complicação. E eu estudei muito para isso. Eu me preparei para ajudar as pessoas. E hoje, como empresário, como você falou, é muito difícil. Eu já passei por... Eu estou há 5 anos como empresário também. Já passei por vários desafios com relação a isso. E vejo que sim, dá para seguir. Entendeu? Eu estou muito feliz hoje. Estou inaugurando logo uma clínica, mais uma unidade em Osasco. Tenho lá no Tatuapé. Tenho em várias empresas já, Vivo, Natan, na Gol, no Banco C6, enfim, várias empresas que a fisioterapia já está lá cuidando dessas pessoas. Como eu falei, né? Todo mundo praticando mais atividade física, é claro que vai machucar, entendeu? Se não tem uma orientação, então os fisioterapeutas já estão atuando na prevenção, orientando melhor as pessoas no dia a dia. E hoje, graças a Deus, eu digo que Deus realmente sempre em primeiro lugar, sabe? Ele me ajudou demais nesse caminho. Eu acho que desde quando eu pensei em replicar o método, eu tinha muitas dúvidas se realmente isso funcionaria, né? Nós conversamos há pouco isso, porque o maior desafio que eu tenho é levar a continuidade desse trabalho, né, para outras pessoas. Mas eu penso também que se você consegue com 5, você consegue com 100, consegue com 1000. O trabalho multiplica, claro, mas se você tem propósito, se resolve. E partindo desse princípio, eu decidi que eu vou levar para o maior número de pessoas que eu puder esse trabalho de fisioterapia. Me comprometo com as pessoas no meu dia a dia de melhorar a qualidade de vida delas e com muita seriedade. Hoje já são quase 160 fisioterapeutas que trabalham comigo, são quase 40 mil atendimentos por mês. Vou chegar nos 200 mil, 300 mil atendimentos, porque eu quero cuidar das pessoas. Eu não vou deixar, com todo respeito aos médicos, as pessoas carentes, abandonadas de cuidados primários. Tá? Se o médico não voltar a ter uma avaliação clínica justa para aquela pessoa, que ela mereça um olhar, porque ela chega no consultório hoje, exame e anti-inflamatório. Não tem uma avaliação clínica correta, avaliação da parte muscular, da amplitude articular, da elasticidade, da força, sabe? Tudo isso já é deixado de lado e ele já está olhando só o laudo. E muitas vezes o laudo é muito redundante, ou melhor, é muito complexo, mas o médico que está te avaliando, ele recebe um laudo de uma pessoa que nunca te viu. E o médico também não conhece quem fez o laudo. E a empresa que contratou para fazer o laudo, o médico,
ele vai contratar por um preço mais justo possível, ou seja, aquele cara tem que trabalhar muito. E ele pode errar. Então você imagina, uma pessoa pega um laudo, ela faz um laudo, ela pode errar, o laudo está errado, e aí o médico vem e opera uma pessoa porque o laudo está errado. Então, o médico precisa voltar para o consultório, a atenção primária do cuidado, da avaliação clínica. Ele tem que dar muita importância para isso. E é o que eu faço. Eu tenho uma avaliação clínica muito específica, ela é muito minuciosa, e o resultado está aí em 4 para 5 anos. Eu cresci muito, sabe? As pessoas estão vendo que realmente é um serviço com eficiência, em busca da melhor a qualidade de vida, e é um objetivo que eu tenho, e que isso se replique realmente e que eu possa amanhã levar isso até para o SUS. Então eu tenho muito cuidado, muito carinho para essas pessoas também, mas eu não consigo chegar nelas sem antes eu ir pelo outro, né? Acho que eu estando aqui hoje, vai me ajudar também a que alguém amanhã veja e fala, poxa, vamos levar isso para o SUS, vamos dar um... Por que levar isso para o SUS? Porque às vezes no SUS demora 3, 4 meses para agendar uma consulta, para ver uma dor nas costas. E mais um ano para fazer um exame. Exatamente, mais quase um ano para fazer um exame, até ela voltar no médico, ela já quase morreu. Entendeu? Ou então ela já desesperou, tomou um monte de remédio. Se essa avaliação já é feita pelo fisioterapeuta, ela passa o tratamento naquele dia. Sim. Então a gente vai conseguir ajudar muita gente desta forma, entendeu? Então eu realmente te agradeço demais essa oportunidade de estar batendo esse papo com você, de poder falar as minhas ideias, o que eu penso, como eu penso, para que as pessoas amanhã também tomem essa consciência de que a saúde é um negócio muito sério. E não dá para a gente olhar superficialmente, né? Conheça um pouco mais sobre os nossos apoiadores. A YouCare Brasil é uma agência full service na área da saúde, especializada em gestão, marketing e vendas. Tudo isso e muito mais você encontra na agência número 1 da saúde. Conheça mais através do nosso Instagram, @YouCareBrasil, ou pelo site youcare.com.br. O Viu Estúdio é uma produtora audiovisual com mais de 11 anos de experiência em vídeos e transmissões ao vivo. Do planejamento à produção, oferecem tudo o que a gente precisa em um só lugar. Saiba mais em viuestudio.com.br e confira o nosso podcast no Viu Estúdio. Outro apoiador muito importante é a Biologix. Você sabia que 1/3 da população adulta sofre de algum grau de apneia do sono? E o mais alarmante, cerca de 80% dessas pessoas não foram diagnosticadas. E o ronco, ele pode ser um sinal que passa despercebido, mas com a Biologix isso pode mudar. A Biologix é uma health tech brasileira focada em medicina do sono e amparada na ciência, com um aplicativo de monitoramento do sono. Em conjunto com um sensor inovador, eles estão democratizando o diagnóstico e tratamento dos distúrbios do sono. Utilizando tecnologia de ponta, desenvolve os próprios sensores, algoritmos e plataforma, e através do DaniTalks você pode realizar gratuitamente através desse link o seu teste do ronco. Saiba mais em biologix.com.br. O DaniTalks também conta com o apoio da Hyla do Brasil, um aliado na busca por saúde e bem-estar dentro da nossa casa. O aspirador inovador Hyla, ele traz soluções que fazem a diferença e eu não posso ficar sem ele mais na minha casa. Ele traz um ambiente 100% livre de pó, com uma tecnologia de filtragem muito especial que limpa e purifica o ar. Ele com certeza, traz uma qualidade do sono muito melhorada, promovendo noites mais tranquilas e dias mais produtivos. Proteção contra os desafios do dia a dia, combatendo doenças respiratórias e alérgicas. Conheça mais sobre essa nova tecnologia entrando nesse link. Você vai ter o contato direto com uma representante e através do DaniTalks você vai ganhar também uma higienização do seu colchão. E Cadu, você anteriormente comentou que já atendeu e atende pessoas bem idosas. Quando eu fui ser atendida por você, eu tive a oportunidade e eu realmente não estava andando direito. Para mim foi meio que o fim do mundo. O que eu ia fazer da minha vida que de repente me tiraram, tudo, toda a minha mobilidade. E eu percebi que tinham muitas pessoas idosas, assim, com mais de 80,
E eu falava até para as senhorinhas quando eu passava, nossa, a senhora está muito melhor do que eu. Como você vem atendendo esse público, né? Qual é o cuidado? Como que esse público chegou até você? Pois é, eu sempre, lá atrás, quando eu fazia atendimento domiciliar, eu foquei muito na parte dos idosos, porque eram pessoas que me levavam a sério, sabe? Não faltavam e sabiam o quanto aquilo ajudava elas no dia a dia. E eu peguei um plano de saúde que tem muitos idosos e eu cuido com muito carinho, porque nós vamos chegar lá, né, Dani? O processo de envelhecimento, ele é natural. Então, hoje, e eu acredito que nos próximos anos, ver pessoas de 80 anos praticando esporte vai ser algo assim, muito comum, corriqueiro, que está no dia a dia de todos, inclusive trabalhando, né? Eu estou com um dos diretores da Fiesp, ele me contou uma coisa muito legal essa semana, que tô com 3 sessões com ele, também cirurgia de coluna, e se a dor voltou e se ele não tiver um tratamento em 45 dias que faça a diferença, ele vai ter que operar de novo. E ele tem 82 anos, mas olha que legal, aos 80 ele está na Fiesp há 65 anos. Que lindo. E aí foram fazer uma homenagem para ele aos 80. E aí ele falou, bom, aos 80 eu vou ser homenageado e ao mesmo tempo já encerrar. Eles vão falar que eu vou ficar mais por um tempo lá tal, e já estou encerrando, vai passar o bastão para outra pessoa mais jovem. E ele aos 80 anos ele foi promovido na Fiesp. Ele cuida de mais de 8.000 empresas e indústrias, enfim. E ele está com 82, focado, eles me entregaram outros cargos de mais responsabilidade ainda, e eu achando que eu estava sendo aposentado. Então eu acho que é isso, entendeu? Viver é estar bem no envelhecimento, estar bem aos 70, aos 80, aos 90, você está... a esposa dele fala, mas você não acha que está na hora? A hora do quê? Eu só tenho 82 anos, eu estou cheio de vida, eu preciso trabalhar. E ele já teve um monte de problema de saúde e tal, mas com a cabeça a milhão, feliz da vida por estar trabalhando. E é com essa dedicação que eu falo em cuidar dos idosos, porque assim, a fase da vida que mais precisa de fisioterapia, né? Hoje eu sei que tem muito jovem que está se machucando muito, acho que depois eu até gostaria de falar sobre isso, mas a partir dos 60, 70 anos, o corpo precisa de cuidados, né? A gente às vezes acha que envelhecer é natural. Por isso, tô assim porque é da idade. Tô assim porque é isso mesmo, não melhoro mais. Gente, não é assim. Gente, não é assim. Não importa a idade que você tenha, se é 70, 80, 90 anos, o corpo ele tem uma capacidade de adaptação e resposta aos estímulos. Então, se você está em casa hoje, está nos assistindo e tem 70 anos, 80 anos, acha que é o fim, que não dá mais para você subir uma escada, está com dificuldade até de tomar um banho, uma coisa, procure ajuda. Eu tenho certeza que você vai melhorar na tua qualidade de vida, entendeu? Não entrega, não aceita essa condição. Você pode melhorar. Hoje, viver é algo que a medicina está aí para isso, né? Cada dia tem mais medicamentos, mais cuidados que vão aparecendo, né? Para a gente viver mais, para a gente viver melhor, né? Então, é isso. Muito bom. E a gente tem, inclusive, um episódio com a doutora Tereza Veloso, que é uma médica de um plano de saúde, que ela traz muito essa questão, né, da alfabetização da saúde, da necessidade de nós, como pacientes, sermos protagonistas dessa saúde e, ao mesmo tempo, os prestadores terem essa responsabilidade. Eu ouvi isso de você. Para mim, que trabalha, né, há muitos anos na área, é gratificante, porque é um propósito, não é apenas o atendimento. Agora, falando do que também as pessoas querem ouvir, o Cadu, ele atende muitos atletas conhecidíssimos, né, Cadu? Tem. Conta pra gente como que é a vida desses profissionais e o que acontece, porque às vezes eu não entendo muito de futebol, mas meu filho às vezes fala, o Neymar machucou de novo, ele não vai conseguir fazer tal coisa. O quanto
esses esportes de alto impacto, ele influencia na qualidade de vida dessas pessoas e como que essas pessoas elas conseguem se recuperar tão rapidamente? Essa é uma ótima pergunta que eu até vou estender um pouco mais até para os atletas amadores de alta performance que buscam hoje resultados altíssimos, né? E vejo que muitas vezes até essas pessoas estão tão preparadas ou mais preparadas até que os jogadores, esses atletas profissionais. Vou falar aqui do São Paulo, porque eu cuidei de muitos jogadores lá que vinham na clínica me procurar por conta das lesões que eles tinham. Sou fisioterapeuta do Kaká, o ex-jogador, do Caio Ribeiro, Denilson, Felipe Massa, Rubinho Barrichello, enfim, tem uma turma grande, a Isabela Fiorentino. Qual é a diferença? Tá? No fundo, os atletas de alta performance, eles só têm o atleta em si, ele só tem um pensamento no resultado. E ele sabe que a máquina dele tem que atendê-lo. Só que ele não cuida preventivamente. E tem que funcionar. Ali, eu vejo que não só no Brasil, hoje Real Madrid, Milan, enfim, todos esses clubes, eles evoluiu muito a parte de fisioterapia, a parte de cuidados, mas ainda eles não têm o que mais precisa. Condição muscular, a avaliação da amplitude articular com a condição do músculo. O Neymar, que você citou, por que o Neymar está machucado? Pega a condição muscular dele. Eu falei há um tempo atrás, ele não vai conseguir voltar a jogar por conta dos músculos dele. Ele já tem quase artrose. Olha a articulação dele, está muito judiada. O Neymar é um cara que eu admiro muito como profissional, é um jogador que, para mim, é um dos melhores jogadores do mundo mesmo. A qualidade como atleta, tudo. Só que ele não teve um profissional, com todo respeito, tá? Que realmente pusesse ele em campo como eu vejo que ele pode entrar. Tô dizendo da parte muscular. Mas, Cadu, ele tem médico, ele tem fisioterapeuta, ele tem isso. Tudo bem. Só que ninguém olhou para ele como talvez eu tenha olhado. Como o Kaká, ele falou numa entrevista que ele deu. Se eu tivesse conhecido o Cadu 2 anos antes de me aposentar, eu não teria aposentado aos 36. E parte disso se veio por conta das dores. Então, na segunda-feira, ele tinha dores alucinantes no dia de folga. Ele se aposentou por distância dos filhos e por dor. E ele falou, se eu estou assim aos 36, como eu estarei aos 50? E avaliando todos esses jogadores que eu cuidei no São Paulo, o Kaká, e vendo o Neymar sofrendo como ele está, só tenho uma coisa para dizer. Não tem uma assistência efetiva. Não tem um tratamento efetivo. Para mim, Dani, é muito claro. Tem dor, tem problema. Uhum. Tem lesão, tem problema. Não está sendo feito um trabalho preventivo. E eu vejo isso pelas pessoas que eu cuido preventivamente. Há 3, 4, 5 anos, o cara que joga futebol amador, ele fala, Cadu, eu não saio daqui por nada. Eu não machuco mais. Eu não tô com dor. Isso para mim não tem preço. Uhum. E eu faço questão. É uma sessão de tortura, que eles costumam dizer. Né? É dolorido, mas é uma coisa que você termina, você levanta da maca e você fala, que dia que eu volto? Tô zerado. Que dia que eu volto aqui? Isso para mim é muito gratificante, entendeu? Entender que existe um processo, como você mesma falou. Uhum. As pessoas têm que ter paciência, calma, porque se for rápido, tem coisa errada. Uhum. Na nossa vida, eu tô em São Paulo há 24 anos, sou fisioterapeuta há 18 anos. Então, assim, tudo requer um tempo, né? Agora, pensando nos mais jovens, que principalmente adolescentes, que estão numa fase de crescimento, eles querem já se sentir fortes. Você teria aí alguma recomendação? Porque eu sei que você também atende esse público. Sim, eu tenho sim, e queria falar, é um assunto que, principalmente para esse público, mas para dos 15 aos 50, tá? Uhum. Hoje, eu vou citar o nome de uma pessoa aqui que ele tornou público o que aconteceu com ele,
mas ao mesmo tempo eu acho que faltou um pouco mais de atenção com ele mesmo. O Márcio Atala, né? Há pouco tempo ele pôs uma prótese no joelho. Veja, a prótese é o fim do fim, tá? É uma doença vinda pela artrose. O que é uma artrose? É uma doença reumática, degenerativa e progressiva. Só acaba quando um osso consolidar no outro. Antigamente você podia ver aquelas senhoras com os dedos deformantes, né? Hoje menos, mas é uma doença silenciosa que acomete muita gente. E hoje já tem muitos personagens colocando prótese aos 40 e poucos anos. Então, desde o Márcio e outros profissionais que estão pondo prótese, aí eu venho a pergunta, se aconteceu com eles, como é que vão estar os alunos deles? Eles deviam ter estudado mais essa doença e preocupado até com eles mesmos. Uhum. E fica aqui um puxão de orelha, com muito carinho, nesses profissionais, nos personagens que estão aí cuidando dos garotos de 15, 18, 20 anos, como é que eles estarão aos 40? Porque essa doença ela pode chegar a qualquer momento, porque ela vem por impacto. É o desgaste da cartilagem. Então, os pós ali, a adolescência, hoje está muito legal que os adolescentes estão paquerando na academia, né? Isso é muito legal. Estão buscando um corpo perfeito. Isso é excelente. Estão saindo das drogas, do álcool, do cigarro. Mas, gente, tem uma coisa aí que é muito importante. São as articulações. E a gente quase não vê ninguém falando isso. Uhum. Os reumatologistas são os principais responsáveis, mais do que os ortopedistas, tá? Porque é uma doença que está dentro da categoria. Mas por que não é falado? Por que não é, sabe, palestras, o Instagram o tempo todo aí? Porque é muito sério. E aí a bandeira que eu quero levantar aqui é o seguinte: se a gente não tiver mais orientação para esse pessoal de 15, 20 anos, o pessoal de 30, a gente vai ter uma geração de 50 inválido. E não vai ter prótese para todo mundo. Vai sobrar para os planos de saúde. Vai sobrar para as empresas, porque vai custar muito caro. Então, hoje, já estou falando muito sobre isso, que a gente pode, sim, tratar e começar preventivamente a ter esse cuidado com as articulações. Nós, muitas vezes, estamos preocupados com os problemas musculares. Por que você teve uma hérnia de disco? É um problema estrutural. Mas essa hérnia veio por quê? Como? O que aconteceu? Você teve um trauma? Você teve um impacto? Caiu da bicicleta? Não. Foi uso sem orientação. Então, nós precisamos levantar, sim, a bandeira para os jovens, para o pessoal que gosta de esporte, gosta de ter um corpo bonito. É muito legal isso. Porém, pode ter um preço muito alto também. Vou dar outro exemplo. O Guga, o tenista, ele pôs uma prótese aos 30 anos, 31. E o Guga tem a minha idade, 48. O Guga não consegue correr 5 passos hoje. É muito sério, ele não consegue correr atrás do filho dele. A prótese está solta. E aí ele está indo para uma segunda cirurgia de prótese aos 48 anos. E é onde eu falo que os médicos precisam ter esse cuidado. Sabe, não é ir pondo prótese em todo mundo. Não é uma pessoa que vai no consultório, oriente o teu paciente, explica para ele, olha, isso é legal, mas precisa ter esse cuidado. Porque depois que gastou a cartilagem, ela não volta, ela não regenera, não existe nenhum tratamento, até hoje não existiu nada que faça ter uma regeneração da cartilagem. Tem muitos médicos que fazem propaganda de produtos mirabolantes que vai resolver e não existe nada que resolva o problema da cartilagem. Bom, Dani Talks também está aqui para ensinar a gente a cuidar dos nossos filhos, orientar. E realmente é um assunto muito sério, bem preocupante. Cadu, olhando para o futuro, o que você acredita que deveria, então, mudar na visão das pessoas com relação à fisioterapia? Se fosse fazer aí um wrap-up do que você trouxe. Eu acho que, assim, o principal responsável, pelo menos nos grandes centros, né, mas muita gente, eu sei que grande parte da população não tem um plano de saúde, né, mas acho que o plano de saúde
é o primeiro a levantar essa bandeira e orientar as pessoas. Eu acho que ele pode sim chegar antes dos problemas, eu acho que ele pode sim levar uma fisioterapia preventiva para as pessoas, tá? E assim proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar para as pessoas. Eu acho que, assim, e no mais, é o boca a boca. Eu acho que todo mundo Sim. conversando um com o outro, eu tive esse problema, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu trato desta forma ou daquela outra, mas é realmente a comunicação, as informações chegarem para as pessoas, porque muita gente, por mais que você hoje tenha tanta coisa, né, de informação, as pessoas ainda nesse aspecto já são muito não ignorantes, mas sem conhecimento, né? Então... Sim. E no início você comentou rapidamente que a Cadu Ramos está também em algumas empresas. E é interessante que a gente está falando aqui muito sobre a perspectiva do paciente, de dar uma qualidade de vida melhor para ele, mas qualquer falta do corpo estar saudável, ele vai afetar no trabalho, como você trouxe da empresária das cortinas, etc. Então, acho que a empresa ela passa a ser um grande aliado nessa orientação, principalmente porque não só a falta dessa pessoa vai onerar a empresa, mas também porque ela pode ali, dentro de um ambulatório, de uma estrutura mais profissional, evitar muita coisa, né? Sim, o que as empresas se preocupam muito com a qualidade de vida e o bem-estar do colaborador. O que ela contrata? Ela contrata a ginástica laboral, ela contrata o trabalho de ergonomia, mas do que tudo isso adianta se a pessoa está com dor? Né? Então, esse cuidado das empresas entender que a fisioterapia pode ser um aliado muito grande promovendo o bem-estar ali no dia a dia. Eu vou te dar um exemplo aqui do Banco C6. A fisioterapia da minha empresa está lá há 1 ano. Eles tinham um sinistro de quase 7 milhões em ortopedia. E a gente reduziu isso 72% do sinistro, ou seja, 72% das cirurgias foram evitadas. Então, eu acho que as empresas, sim, podem ser grandes aliados de trazer um cuidado mais específico e a gente também ajudar no custo, né? A gente dá a qualidade de vida e reduz o custo ali dentro das empresas e para os planos de saúde. Eu acho que é uma via de mão dupla e boa para todo mundo. Entendeu? Sim, muito legal. Cadu, se as pessoas quiserem se contatar você, onde elas te acham? Sim, eu estou em São Paulo, o meu consultório fica na Vila Nova Conceição, meu Instagram é Físio Cadu Ramos, eu mesmo que cuido ali, que respondo, então qualquer coisa é só... mas colocar no Google também vai aparecer o endereço e o telefone da clínica. Maravilha. E Cadu, acho que a gente ficaria aqui muito mais tempo, quero te agradecer bastante por essa aula e também por ter cuidado tão bem de mim. E se você fosse capa de uma importante revista, qual seria a frase que traduz o Cadu Ramos e o que ele espera aí? Saúde, propósito e qualidade de vida e bem-estar. Maravilha, muito bom. Obrigada, Cadu. Obrigado você, foi um prazer estar aqui, Dani. Espero ter passado um pouquinho para as pessoas do que eu penso, o que a gente precisa para viver bem. E, mais uma vez, muito obrigado por participar. Obrigada. Bom, ouvintes do Dani Talks, é um prazer muito grande encerrar esse episódio. E você que ficou até aqui, por favor, curta, compartilhe e coloque seus comentários. Até o próximo episódio.